Queridos irmãos e irmãs na fé, bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Penso que o nosso programa Passos de Esperança nos traz sempre essa dinâmica de graça, de esperança e ao mesmo tempo de comunicar a vida esta que é Jesus. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, no capítulo 11, versículos de 45 a 56. Naquele tempo, muitos dentre os judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus havia feito, acreditaram nele. Mas alguns foram até os fariseus e contaram o que Jesus fizera. Então, o chefe dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos sinais. Se deixarmos que ele continue agindo, todos vão acreditar nele. Virão os romanos e vão tirar de nós o nosso lugar santo e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote desse ano, falou: vocês não estão entendendo nada. Não percebem que é melhor para vocês morrer um só homem pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote desse ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso é que ele não andava mais em público entre os judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima e muita gente do campo subiu para Jerusalém, a fim de se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, quando se encontraram no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele não vem para a festa? Meus queridos irmãos na fé, diante da ressurreição de Lázaro, muitos acreditaram em Jesus. Entretanto, com más intenções, alguns deles foram logo dar a notícia às autoridades religiosas. Como acontecia para assuntos importantes, os dirigentes reuniram o conselho para deliberar o que fariam com Jesus, que se tornara para eles forte ameaça de perderem a posição privilegiada diante dos dominadores romanos. Era urgente dar um sumiço no grande líder Jesus. O membro do conselho, o sumo sacerdote Caifás, concordou que um só deveria morrer por toda a nação. Desse modo, profetizou que Jesus morreria por todos e para reunir de todas as partes do mundo os filhos de Deus. Sem saber, ele indicava o alcance universal do sacrifício de Jesus, que vai morrer para restaurar a comunhão de todas as pessoas com ele e entre si. É isso que acontece. Tanto no tempo de Jesus aconteceu que os poderosos do tempo não queriam perder o poder. E com medo dos romanos,
eles decidem matar Jesus. Caifás, sendo aquele que naquele ano era o sumo sacerdote, vai profetizar a morte de Jesus, mas vai profetizar também, sem perceber, que Jesus vai unificar todos os filhos de Deus dispersos. Ainda hoje, infelizmente, é assim. Em nome do poder, muitos vão legitimar a morte de centenas, milhares e milhões de irmãos e irmãs sem vez e sem voz, em nome de determinadas nações que monopolizam tudo para si. Monopolizam, sobretudo, a capacidade das pequenas nações ou dos povos ainda em não desenvolvimento de perceberem os seus direitos e os seus deveres. E por isso fazem qualquer coisa para matar, para destruir, para abolir a liberdade dos filhos e filhas de Deus. É nesse contexto que nós entendemos a morte de Jesus. Mas também é nesse contexto que nós percebemos a esperança pela qual Jesus nos dá, morrendo e ressuscitando por nós. E nós hoje também devemos entender, nesta mesma esperança, nesta mesma dor, nesta mesma indiferença daqueles que detêm o poder para destruir a esperança da vida, que é Jesus nos irmãos, que Ele mesmo vem nos garantir que é preciso não temer, mas sim começar sempre uma vida nova de unidade, de pluralidade de dons e, acima de tudo, de comunhão que fortalece aqueles que aparentemente parecem ser minoria, mas se tornam o povo de Deus, unidos na fé, na esperança e no amor. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de todos. Padre Júnior e Mãe Sérvio, fiquem com Deus. Um homem simples pescador foi chamado pelo Senhor a pescar em outro mar, com redes de amor, vidas resgatar.